Deus, nós estamos aqui para aprender, para crescer com Deus. E eu fico muito feliz porque estamos passando um tempo aqui lendo as cartas do apóstolo Paulo e literalmente lendo. Para mim é uma alegria poder ler com vocês as cartas do apóstolo Paulo, porque é sempre uma oportunidade que nós temos de voltar no tempo e tentar imaginar como ele escreve, como ele fala, o que ele estava dizendo, o que ele estava pensando naquela época. E mais do que isso, é uma oportunidade para a gente crescer espiritualmente e aprender algumas coisas importantes que estão na palavra de Deus e que nos ensinam, nos exortam, nos fazem crescer espiritualmente de todas as formas. Estamos vivendo um tempo muito difícil, queridos, um tempo em que as pessoas não sabem mais o que elas pensam, as pessoas não sabem mais o que elas falam. Estamos vivendo um tempo de afrontas, estamos vivendo um tempo em que as pessoas elas estão em constante conflito umas com as outras. De fato, nós temos que avaliar o que Deus quer de nós. Temos que avaliar o que Deus quer de nós, o que Deus está falando conosco, porque acredito que em todos esses tempos nós nunca vivemos nada tão interessante, no mau sentido, como estamos vivendo agora. Ribeirão Preto está queimando, vejam vocês. Hoje eu recebi um vídeo e vi várias pessoas saindo das suas casas em Ribeirão Preto porque o fogo está chegando na casa das pessoas. Eu não sei se você sabe, mas Ribeirão fica em cima de um aquífero. O pessoal bebe água mineral lá e está pegando fogo. A política, nós não sabemos o que acontece, não sabemos se aqueles que estão de um lado estão certos, se os que estão do outro estão certos, de modo que há uma indecisão e há um pensamento na sociedade onde ninguém consegue compreender o que é certo e o que é errado. Financeiramente, as coisas estão tão complicadas que não é incomum você abrir aí o seu Facebook, o seu Instagram, e ver a pessoa colocar uma foto lá com meio quilo de carne moída, 1 quilo de carne lá, 37, 40 reais, e fazendo a comparação do salário mínimo, mostrando que hoje um trabalhador, ele trabalha o dia inteiro para comprar 1 quilo de carne. O que será que nós estamos vivendo e como Deus quer que a gente se comporte numa época como essa? O que será que Deus está querendo falar conosco? E é tão importante, queridos, ler a palavra de Deus, porque quando nós entendemos isso, e estamos aqui estudando as cartas do apóstolo Paulo, nós percebemos que muitas coisas se repetem, só muda um pouquinho o jeito, mas as coisas são sempre as mesmas. Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. E eu quero ler com você 2 versículos muito conhecidos da palavra de Deus, mas você sabe, na igreja missionária a gente não serve comida requentada, então eu quero falar coisas novas para você, baseado nesse texto. Amém? Romanos, capítulo 12, versículos de 1 a 2. Esse texto começa com uma preposição, começa com portanto. E diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos por tudo que o Senhor faz no nosso meio. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que vivemos, inclusive este momento em que estamos atravessando. Neste momento, ó Pai, eu te peço que reviva a pena, a força da mão e os pensamentos do apóstolo Paulo, para que nós possamos entender e compreender o que ele queria naquela época. Por isso te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Eu sei que nós já temos o barulho de uma garoa que cai, mas você pode fazer um pouquinho mais
dando uma salva de palmas para Jesus? Aleluia! Glória a Deus! A carta aos Romanos é escrita em Jerusalém. Naquela época o apóstolo Paulo, ele está incumbido, ele está com desejo de pregar um evangelho que ele estava acabando de compreender. O apóstolo Paulo está pregando de uma forma nova, é um pregador renovado. Ele tem um entendimento novo a respeito do evangelho, ele compreende que aquilo que ele perseguia não era necessariamente o que ele deveria perseguir. Ele compreende que tudo que ele estava fazendo até aquela época estava errado, de modo que agora ele precisa corrigir tudo isso. Abaixa um pouquinho o fundo para mim, por favor. Durante 3 anos ele permanece em Jerusalém, e ali ele prega o evangelho, e agora ele está falando para um povo que estava fundamentando uma igreja baseado em ideologias, política, economia. É isso que ele está fazendo. A carta aos Romanos é o maior conteúdo evangelístico do apóstolo Paulo. A carta aos Romanos foi escrita como se fosse a introdução de todas as outras cartas. Então aqui o apóstolo Paulo, ele fala a respeito de assuntos muito fortes. No capítulo 1 ele fala a respeito da ira de Deus. Ele diz que porque o homem e a mulher abandonou a forma natural de se relacionar com Deus e com o mundo, Deus entregou essas pessoas a uma situação reprovável. E por causa disso as pessoas começaram a ter entendimentos diferentes, psicológicos, físicos, sexuais. No segundo capítulo, o apóstolo Paulo fala sobre fé. Ele começa a exortar as pessoas dizendo que eles precisariam entender melhor as coisas. E ele introduz a palavra fé e depois desce com o juízo de Deus. Então no capítulo 1, ele começa a falar a respeito da ira de Deus. No capítulo 2, ele começa a explicar que a falta de fé traz juízo. Nos capítulos 3 e 4, ele explica como vai ser o juízo. Se você já leu, é bem complicado de entender. É bem pesaroso ler o que o apóstolo Paulo está falando. E ele caminha, lá pelo versículo 8, ele começa a polir. Ele para de bater, começa a desamassar, e aqui ele começa a polir. Começa a dar forma àquilo que ele estava falando, e no capítulo 8, ele começa a falar sobre vida em espírito. Romanos, basicamente quer dizer a todos nós que precisamos viver em espírito. Não precisamos viver religiosamente, não precisamos viver apenas de doutrina, nós temos que viver em espírito. No capítulo 12, que é a chave da carta aos Romanos, ele começa a explicar como se faz isso. E é aí que nós chegamos aqui, onde nós estamos. E ele começa dizendo, portanto. Portanto significa que alguma coisa aconteceu antes disso. É como se ele estivesse dizendo assim, já que. Então ele está dizendo que aconteceu alguma coisa antes disso. E o que aconteceu antes disso? Tanto o apóstolo Paulo como todos os discípulos do Senhor compreenderam que Jesus, ele entregou a sua vida por nós. Jesus, ele se esforçou por nós. E Jesus, ele se esforçou por tudo isso que nós estamos vivendo hoje. Se você tem a possibilidade de estar numa igreja, se você tem a possibilidade de orar, se você tem a possibilidade de ouvir a palavra de Deus com essa liberdade que nós temos aqui, portanto, significa que exatamente por causa disso, nós estamos aqui. E esse portanto, ele não é apenas um portanto, porque além do portanto, ele põe uma vírgula. E essa vírgula, queridos, é muito importante para nós, porque essa vírgula é para que a gente pare para pensar, e é como se ele estivesse dizendo assim, olha, vocês não pensam não?
Vocês não pensam que Jesus ele deu a vida por nós, que Jesus ele se esforçou por nós, que Jesus ele se entregou por nós? Será que a gente não pensa, pessoal, nós que estamos aqui, que Jesus ele morreu por você? Será que você não pensa que Jesus ele fez um sacrifício sobre-humano, porque nós como humanos não conseguimos fazer o que ele faz? Então eu posso dizer que se alguém faz coisas sobre-humanas foi Jesus. Jesus fez um sacrifício sobre-humano para que nós pudéssemos estar aqui, e a gente não dá uma paradinha para pensar. As penas do apóstolo Paulo neste momento pedem uma pausa para pensar, e é disso que nós pensamos, é disso que nós precisamos. Nós precisamos parar para pensar que é necessário agora avaliar a situação em que nós estamos, o momento que nós vivemos. Estamos chegando em uma época em que a igreja está sendo perseguida. As pessoas falam em mudar a Constituição para tentar impedir o crescimento da igreja. Já que, portanto, é hora de pensar. É hora de parar de olhar para o nosso umbigo apenas, é o que ele está querendo explicar aqui. Porque os religiosos olhavam apenas para a religião, os romanos, eles olhavam para o contexto, e a única coisa que eles viam era o proveito econômico que a igreja poderia dar a eles. E ele fala, não é isso, vocês estão entendendo errado. E é por isso que ele fala sobre juízo, é por isso que ele fala sobre fé, é por isso que ele fala sobre vida pelo Espírito. Portanto, vírgula. É isso que ele quer dizer. E nós não fazemos isso, nós não paramos para pensar, nós não esmiuçamos a palavra de Deus, nós não prestamos atenção naquilo que Deus quer falar para nós. Nós temos que mudar essa característica, queridos, essa característica ruim, danosa, de acreditar de que pelo simples fato de termos sido escolhidos por Deus por algum motivo, nós somos diferentes dos outros, porque o juízo de Deus que Ele coloca no seu capítulo 1 não é para os outros, é para nós. Ele está escrevendo para pessoas que leem as suas cartas. Ele está escrevendo para uma igreja que estava em Roma. Ele não estava escrevendo para outras pessoas. É por isso que se você for aí comigo, no capítulo 2 de Romanos, ele vai falar algo para nós, e é assustador o que ele diz aqui. Ele diz assim: então você que ensina os outros, não ensina a si mesmo. Você que prega contra o furto, furta. Você que diz que não deve adulterar, adultera. Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos. Você que se orgulha da lei, você que se orgulha de ser crente, desonra a Deus, desobedecendo aquilo que a tua igreja, trazendo para os dias de hoje, aquilo que a doutrina daquilo que você aprendeu diz. Nós estamos vivendo isso, e ele estava vendo isso naquela época. E agora então o apóstolo Paulo, depois de falar, portanto, ele começa a dar uma receita, na chave principal da carta aos Romanos, quando ele diz: rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. A palavra rogar, queridos, não é uma palavra comum, porque a palavra rogar, ela tem um quê de pedir, mas ela também tem um quê de mandar. Quando o apóstolo Paulo, ele escreve rogo-lhes, ele poderia dizer peço-lhes, mas não, ele diz rogo-lhes. O apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, vocês têm que entender de uma vez por todas, prestem atenção e obedeçam. É isso que ele está dizendo aqui, pelas misericórdias do Senhor. O que ele está dizendo nessas duas palavras, queridos, é o seguinte: olha, eu estou falando, eu estou pedindo, mas eu não vou mais explicar isso para vocês, é a última vez que eu estou falando, e foi mesmo, porque ele não escreveu sobre isso depois. Aí ele fala pelas misericórdias. Misericórdia você sabe que significa miséria. Misericórdia você sabe que significa a miséria do corpo. Pela miséria do corpo, pelo sofrimento das almas, por tudo que nós vivemos, pelo amor de Deus.
é o que ele diz. Rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Esta é a chave. Eu estou pedindo, mas presta atenção numa coisa. Se você não fizer o que eu estou pedindo, as coisas vão ficar complicadas. Aí você volta em Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2, e você vai entender. Essa chave espiritual que ele dá, diz assim: rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. Sabe, amados, quando ele diz aqui, ofereçam-se em sacrifício vivo, o apóstolo Paulo não está falando algo comum, aqui ele está falando sobre sacrifício vivo. Porque naquela época se pegava o cordeiro e levava para o sacrifício. E esse sacrifício vivo e santo, significa que ele não poderia ser devolvido, porque santo é separar. Então ele diz, ofereçam-se como sacrifício vivo e santo. O que ele está dizendo para nós, queridos, é o seguinte: olha, eu rogo a vocês que vocês se entreguem a Jesus como um sacrifício, a imagem do que ele via. Ele está fazendo uma parábola do que ele via, uma comparação com o que ele via. E aí ele diz assim: é como se vocês estivessem indo, povo romano, para o sacrifício que vocês oferecem. E lá você sabe que depois que você oferece o cordeiro, a pombinha, o animal para o sacrifício, não pode devolver. Você não pode ir lá e pegar de volta. Por isso é santo, porque está separado para o sacrifício. Você está separado para o sacrifício. Nós estamos separados para o sacrifício, só que às vezes a gente não percebe isso. Uma hora a gente quer estar santo, uma hora a gente não quer. E é isso que ele está falando aqui. Rogo-lhes que ofereçam-se como sacrifício santo. Será que a gente faz isso, pessoal, nos dias de hoje? Se você der uma olhadinha nos Facebooks, se você der umas olhadinhas nos Instagrams, se você der uma olhadinha nas coisas que nós escrevemos, você vai perceber que não, nós estamos mais para Romanos capítulo 1 do que para Romanos capítulo 12, ou Romanos capítulo 8. Nós estamos com problemas e precisamos resolver isso. Ele diz, santo e agradável a Deus, porque este é o culto racional. Sabe o que é racional, queridos? Esta é a chave bíblica de Romanos, porque racional, as pessoas dizem assim, não, é tirar a religiosidade, é tirar a espiritualidade. Racional é entrar para a racionalidade que o Espírito Santo nos oferece. Você pode dizer glória a Deus por isso? A palavra racional no grego lá está falar em espírito. A palavra racional no grego diz assim, um culto espiritual. Porque naquela época, o que os romanos faziam? Os romanos olhavam para a igreja cristã, e adoravam Jesus. Mas eles saíam de lá e iam fazer sacrifício aos deuses deles. Então ele vem aqui e fala assim, rogo-lhes que se ofereçam em um culto racional, ou seja, do grego espiritual. Não é um culto qualquer que você oferece, você é o templo do Espírito Santo de Deus. Então o meu culto é racional. O meu culto não é um culto barato, mundano. Não, o meu culto é um culto espiritual. Eu entro na racionalidade do Espírito, que me convence que Deus é um. Eu entro na racionalidade do Espírito, que diz que se eu obedeço a Deus, eu vou para a eternidade. Eu entro na racionalidade do Espírito, que aponta para um Deus único, santo, que me leva a uma posição e a um galardão que nenhum outro Deus pode me levar. Isso é culto racional. É entrar na racionalidade do Espírito e cair nas graças do Senhor. Isso é racional. E nós simplesmente lemos a palavra e dizemos assim, não, tem que ser racional.
Você não tem que ser racional, você tem que ser espiritual, você tem que ser adorador, você tem que ser crente, você tem que ser a pessoa que clama, que grita, que adora, que crê em um único Deus, que não levanta bandeira, mas levanta Jesus Cristo todo o tempo na sua vida. O que bate no teu coração não é nada além do Espírito que te mantém vivo. Isto é ser racional. Isso é ser racional. Porque se não for assim, amados, nós saímos de Romanos 12. E quando nós saímos daqui, a situação complica. Porque aqui no capítulo 13, ele diz o seguinte: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, e todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Se eu me afasto dessa racionalidade em Cristo Jesus, por mais que eu cumpra mandamentos, eu não amo, porque o meu amor é falso. O meu amor é uma falácia. O meu amor não é verdadeiro. Vocês estão entendendo isso, sim ou não? Então, amados, estudar a carta do apóstolo Paulo, em especial Romanos, é entrar dentro de uma profundidade espiritual que nos leva a compreender coisas do Espírito que estão distantes daquilo que nós simplesmente lemos, porque não mergulhamos. E é necessário mergulhar na palavra de Deus. E ele continua dizendo: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Amoldar, queridos, que ele fala aqui, é a ideia de construir, não é a ideia de se encaixar. Não se amoldem. Quando o apóstolo Paulo fala sobre não se amoldar, ele está falando o seguinte: não construa para você imagens, situações, características que sejam adaptadas ao padrão deste mundo. Então eu não me amoldo a este mundo. Eu não crio para mim situações que me fazem comportar, ser e agir como as pessoas do mundo. Só que não no sentido de dizer assim: vamos tomar uma cerveja? Vamos. Vamos para a balada? Vamos. Não, não é isso. É assim, é eu fazer a balada. É eu, por minha conta e risco, ir tomar uma cerveja. É eu beber. É eu corromper a carne. Então ele fala: não se amoldem. Percebe? É diferente. Não é, querido, eu simplesmente seguir, é eu fazer. É por isso que ele diz: aquilo que você ensina, você tem que fazer. Então, ele está dizendo que nós não podemos nos amoldar a este padrão. E hoje, amados, nós fazemos muito isso. Eu errei porque fulano me convidou e eu não aguentei. Eu fui. Pastor, eu caí porque eu fui tentado, pastor. A tentação era grande. Não se amoldem ao padrão deste mundo. É isso que significa esse texto. E nós muitas vezes não entendemos, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Então eu me transformo como, amados? Somente renovando. O que é renovar, queridos? Renovar, amados, não é colocar coisas novas. Renovar é tirar o que está velho e colocar o que está novo. A gente não pode colocar vinho novo em odre velho. Levítico capítulo 19 diz que não se misturam dois tipos de tecido. Então, amados, o tecido velho e o tecido novo não se mistura. Enquanto eu não renovo a minha mente, eu não estou disposto àquilo que escreve o apóstolo Paulo. Eu preciso renovar a minha mente, tirando o que é velho. Pastor, está falando de quê? Estou falando de tudo que você acredita, de tudo que você vê, de tudo que você entende. Essa conversa boba que a gente tem, queridos, de política para lá e política para cá,
A palavra de Deus diz que toda autoridade é constituída por Deus, qualquer que seja ela. Então não me interessa se é a esquerda ou se é a direita, o que me interessa é que Jesus está no centro. E é Ele quem vai dar a solução para o meu problema. Não adianta eu ficar criticando este ou aquele, porque a minha mente é renovada em Cristo, e não no político ou não na política. A minha esperança não está no político, a minha esperança está em Cristo. A minha esperança é vida, a minha esperança é paz, a minha esperança não é guerra. A minha esperança não é uma esperança que rouba, mas também não é uma esperança que ostenta armas. A minha esperança é Cristo, porque Ele sim tem a autoridade de manusear a espada por mim. E o que Ele chama de espada não é espada, é palavra. Então, irmãos, nós temos que parar com isso e começar a entender que precisamos renovar o nosso entendimento. Tirando as coisas velhas, qual o seu conceito de casamento? Qual o seu conceito de família? Qual o seu conceito de igreja? Qual o seu conceito de vida? Qual o seu conceito de ser humano? Qual o seu conceito de história? Qual o seu conceito a respeito de você mesma, de você mesmo? Se você não tira as coisas velhas para colocar coisas novas, 2 Coríntios 5,17, as coisas novas de Deus não podem fazer parte de você. Porque as coisas só se fazem novas quando as coisas velhas se vão. Então, a renovação da mente é o que nos permite experimentar Jesus. E quando nós experimentamos Jesus, veja a síntese e o poder de síntese do apóstolo Paulo nesses 2 versículos. Nós poderíamos falar sobre esses 2 versículos horas. É um poder incrível, queridos, de um homem que estudou profundamente a palavra de Deus. A renovação da mente, a renovação do entendimento, é algo que nós precisamos buscar. E aqui, por final, ele vai dizer, vírgula, toda vez que tem vírgula é para parar para pensar. Para que sejam capazes de experimentar, isso é tão bom, queridos. Essa palavra, se eu fosse você, eu riscava na sua Bíblia. Porque ele fala assim, para que sejam capazes de experimentar e comprovar. Quantas pessoas você conhece que experimentam, mas não comprovam? Quantas pessoas vocês conhecem, que vêm para a igreja e falam, glória a Deus, aleluia, agora vai. Experimentou, mas 2 semanas depois, não comprovou. Se eu não renovo a mente, eu posso até experimentar, mas jamais eu vou comprovar. Se eu fosse você, eu anotava isso. Pessoas que não renovam a sua mente, até podem experimentar a presença, o Espírito, a glória, a unção, mas jamais vão comprovar. E aí ele vai dizer, a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. A boa vontade de Deus está voltada para o que Ele quer para você. A boa vontade de Deus está voltada para as coisas materiais, a boa vontade de Deus. Deus, Ele quer abençoar o seu povo, mas aqui mesmo, nesse texto aos Romanos, Ele diz que Ele abençoou gentios para fazer ciúme ao seu povo. Por quê? Porque esse povo não renovou a sua mente. A perfeita vontade de Deus está voltada para o Espírito, porque quando nós deixamos de ser carne, Gálatas 5,17, passamos a ser Espírito, Gálatas 5,24, aí nós entramos no Espírito, e aí nós conhecemos a perfeita vontade de Deus. Pessoas espirituais vivem na perfeição de Deus. É difícil, mas a gente pode viver. E agradável. Agradável é o Salmo 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. Quão bom e quão suave é que a sua família esteja bem, que tudo vá bem, que tudo dê certo. É agradável.
É agradável chegar no final de semana, ligar para alguém que você conhece e dizer assim: escuta, vamos passar um final de semana juntos? Bora! Vamos viajar? Bora! Família, bora para o parque? Bora para o parque. Agradável. Ah, não, eu não vou. Por que não vou? Porque estou brigado com o pai, porque estou brigado com a mãe, porque não renovou a mente. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O maior compêndio bíblico do apóstolo Paulo, a maior carta escrita pelo apóstolo Paulo, em um dos períodos que ele estava em choque, porque nessa época ele está em choque. Ele não sabe, você sabe que depois ele é mandado embora de Jerusalém, sabia isso? Ele está em Jerusalém, e aí lá em Jerusalém, ele começa a pregar o evangelho, ele começa a falar, e de repente os discípulos falam: cara, você está atrapalhando o negócio aqui, você tem que dar um tempo. Ele fala: não posso, eu tenho que pregar a palavra de Deus. E aí vem Deus e confirma, fala: Paulo, maneira, você está espiritual demais. E aí Paulo tem que ir embora. Paulo vai para Damasco, onde ele vai passar mais alguns anos aprendendo. Então, amados, o apóstolo Paulo está na melhor fase da vida dele aqui, ele está na fase do gás. E é nessa hora que ele escreve essa pérola, a chave bíblica para Romanos. E esta chave que eu te entrego hoje, palavra por palavra, vírgula por vírgula, para que você leve esta palavra no seu coração, experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Fique de pé, eu quero orar com você em nome de Jesus. Espero que você faça proveito dessa mensagem, espero que essa palavra fale ao seu coração e te dê um entendimento que talvez você nunca tenha tido a respeito deste tema e desse texto. Aleluia. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus só vem quando eu renovo a minha mente. Portanto, pare um pouco para pensar. Portanto, é hora de pensarmos a respeito do que estamos fazendo. Pare para pensar um pouco. O que você precisa fazer em termos de renovação para experimentar esta boa, perfeita e agradável vontade de Deus nos 3 níveis que foram falados aqui. O que você precisa fazer para que a sua vida mude? Santo Deus e eterno Pai, nós oramos e te pedimos. Neste momento, Pai, a tua glória é derramada sobre este lugar. Ah, Papai, nós queremos experimentar esta boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Espírito Santo, em nome de Jesus, vem sobre nós, porque nós queremos experimentar algo poderoso nesta noite. Oh, Jesus! Renova o entendimento, renova o pensamento. Ah, Papai, coloca um novo pensamento na vida dos teus filhos e filhas. Que nós sejamos cheios da tua palavra e da tua presença. Papai, que a nossa mente seja renovada agora. E eu te peço, Espírito Santo, entra em toda a mente cauterizada agora, em nome de Jesus. Arranca as coisas velhas e coloca novidade de vida em nome de Jesus. Ah, Papai, renova, renova, renova em nome de Jesus. Papai, renova histórias, renova vidas, transforma, para que todos que estão aqui possam receber esta boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sobre nós. Nos abraça, Espírito Santo, e renova em nós a tua história. Cria um novo tempo, cria uma nova história, e que a palavra pregada vá e surta os efeitos sobre as nossas vidas. Oh, Shebaramanais, eu profetizo uma nova história sobre a tua vida. Eu profetizo um novo tempo sobre a tua vida. Eu profetizo nesta noite que Deus está tirando coisas velhas, está colocando novidade de vida. Eu quero profetizar humildemente sobre a tua vida, que você nunca mais vai viver a mesma história e ter as mentes cauterizadas, porque Deus agora, Ele entra na sua mente
e gera a metanoia do Espírito Santo, renovando a sua história em nome de Jesus. Aleluia. És mais real. Oh, Jesus, curve sua cabeça, ore comigo. O chão que eu piso. Oh. És mais real que Aleluia, Deus. o ar em meus pulmões. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. Aleluia. És a minha realidade. Mude a sua realidade nesta noite. Clame, abra a tua boca e declare uma nova história em nome de Jesus. Santo Deus, vem, Abba, sobre nós. Oh, Espírito, Espírito, Espírito. Oh. Santo, Santo, Santo Deus. Eu pertenço a ti. Aleluia. Nova história. Estás mais Novo perto Nova do que história. as canções em meus Coisas lábios. novas. Oh, Santo, Santo, Santo. Estás mais Oh. perto Aleluia. do que a pele em meus olhos. Receba uma nova história em nome de Jesus.